Bom, o que vamos a fazer agora é ver duas observações curtas sobre integrais duplas. Então, a primeira observação diz o seguinte: suponhamos que temos um retângulo R, que é o produto de dois intervalos, o intervalo AB vezes o intervalo CD, que é um retângulo, e temos uma função f que está definida no retângulo e toma valores reais. Então, vamos supor que temos o caso particular em que a função f de x, y la podemos escrever como produto de uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. ¿Sí? Então, a y e a h são funções. A y é uma função que está definida no intervalo AB e a h é uma função que está definida no intervalo CD. E a função f é o produto das duas funções. ¿Sí? Que nem toda função se escreve desse tipo, mas vamos supor que essa função se escreve desse tipo. Então, por Fubini, temos a seguinte equação, que a integral dupla no retângulo R da função f de x, y de A é a integral entre C e D, da integral entre A e B, de y de x, h de y, y de x vezes h de y, de x de y. ¿Sí? Então, vamos observar o seguinte. Nessa integral, na integral de dentro, o hy é uma constante dentro da integral, ¿sí? Porque quando vamos a resolver a integral que está dentro, fazemos como se o y fosse uma constante. Então, se é uma constante aqui dentro, a gente pode tirar para fora da integral. Então, aqui diz isso, que podemos tirar para fora da integral, e o que obtemos é que a integral dupla na região R da função f de x, y de A é igual a integral entre C e D de hy vezes a integral entre A e B de y de x de y. Então, agora observemos o seguinte: na integral de fora, na segunda integral, a variável é y. Porém, isso aqui vai ser uma constante que não depende de y. Então, de novo, podemos tirar toda essa integral que está aqui dentro da integral maior, da segunda integral, para fora da integral, porque é uma constante, é algo que só depende. Bom, é uma constante, sim, porque quando você integra nisso, vai dar um número. Isso aqui é um número finito. Então, sai para fora da integral de y, e o que obtemos é o seguinte: se f de x, y se escreve como produto de duas funções, y de x vezes h de y, então a integral dupla no retângulo R de f de x, y de A é o produto das integrales. A integral entre A e B de y de x, ¿sí? Que é uma integral de uma variável, vezes a integral entre C e D de h de y, que isso é outra variável. ¿Sí? É outra integral de uma única variável. Então, esse é um truque no caso em que a função se pode escrever como produto das integrais, é uma fórmula para calcular mais rápido a integral. ¿Sí? Então, um exemplo disso o segundo exemplo da aula anterior, é desse tipo. Então, recomendo a vocês verificar e ver que de fato é um exemplo desse tipo. A segunda observação é teórica. E é uma observação do seguinte: então a gente viu que para uma função f que está definida no intervalo AB e toma valores em R, a integral entre A e B de f de x é o comprimento do intervalo vezes o valor médio da função no intervalo AB. ¿Sí? Com a mesma forma, com a mesma prova, com o mesmo esquema da prova que a gente fez para ver essa observação, a gente pode observar o seguinte: que a integral dupla na região R da função f de x, y de A é a área do retângulo vezes o valor médio da função f no retângulo R. Bem, então essas são as duas observações que eu queria fazer, e acho que na próxima começamos com cálculo de integrais duplas em regiões gerais.